Mostrar para vocês aí a continuação aí do motor do Ford Focus. Quem vem acompanhando meio que a desmontagem, né, eu falando que hoje em dia tá complicado valores. Tá aqui as peças da Lago sempre separado aqui, bota um caixote, chama o cliente ver, avaliar, ver o que vai querer trocar ou não, apesar que quem tem que passar, que vai ter que ser trocado ou não, é nós, o profissional, né, que tá mexendo. Mas às vezes tem coisa que dá para aproveitar, mas a gente tem que deixar bem claro pro cliente às vezes entender porque que negócio. O motor, a parte interna do motor é uma coisa. Agora tem, como posso falar, tem peças que influenciam o funcionamento do motor, peças externas que acabam interferindo no funcionamento do motor. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é toda a listagem. Já fiz a listagem aqui no caderno de tudo, das peças todas que precisa. Aqui ainda tem um pouco aqui atrás ainda, para me mandar para a casa de peças, para fazer o orçamento, ver marca, ver modelo, aquele negócio todo. Mas só um detalhe para vocês, esse caixote aqui foi tudo motor, fora peça que não foi para retiro, mas se vocês terem a noção, filtro de ar, essas mangueiras d'água, porque é um carro que não usava aditivo, se for ver a parte interna das mangueiras, olha como é que tá lá dentro, ferrugem pura. Ah, isso funciona? Claro que funciona. Só que aí é aquele negócio, o cliente tá fazendo o motor do carro, e que às vezes quer viajar, vem estourar uma mangueira dessa aqui, um exemplo, que é a mangueira que tem emenda, vem estourar, ele perde o serviço do motor todinho por causa de uma mangueira. Então é a mangueira original do carro, ainda um carro 2003. Então, tipo assim, são coisas que tá trocando preventivo para evitar que fique na estrada. Tem coisa aqui que infelizmente não tem como aproveitar, tem que ser trocado. Mas dando um exemplo para vocês aí, porque as pessoas falam assim, fiz o motor do carro, mas o motor tem várias coisas que fazem influenciar o funcionamento. Aí vem correia dentada, porque eu não vou reaproveitar uma correia dentada que já está usada em um motor novo. Aí ainda tem no carro ainda alternador, arranque, que são coisas que faz parte do funcionamento do carro, que eu mandei para o eletricista logo ver. O pescador de óleo, que fizeram sacanagem, furaram o pescador de óleo dele, que ele tem uma peneira para filtrar o óleo. Mas o que fizeram? A pessoa pegou e furou para meio que não acender luz de óleo. Aí vai ter que trocar essa peça. Às vezes nem precisa trocar, mas nesse caso aqui vai ter que trocar, porque olha o que fizeram nela. Aí vem junta de cabeçotes, correias, parafuso de cabeçote tem que ser trocado. É obrigatório ser trocado, não adianta tentar aproveitar, que vou botar junta de chapa, tudo. Aí então bomba d'água, é um carro que não usava aditivo, como está o estado da bomba d'água. Então são coisas que infelizmente tem que ser trocadas. Aproveita, claro que aproveita, mas aí compromete a garantia do serviço, a durabilidade do motor em si, porque um carro não usava aditivo, como está a carcaça, corroeu tudo, porque não usou aditivo. Se ele viesse usar aditivo, isso aqui nem ia ser trocado, para te falar a verdade. Mas ao longo da vida nunca usou água pura, o que aconteceu? Então fica um exemplo para vocês aí o que é motor de carro, né? Porque uma coisa é você pegar para fazer direito, certinho, com garantia. Outra coisa é fazer moda Bangu, assim, de qualquer maneira. Aí vem o extensor da correia dentada, tem junto, tem um bocado de coisa ainda que eu deixei separado. Chamei o cliente para ele avaliar tudo. O reservatório d'água também, como tá, vai ter que ser trocado também. Botar aditivo tudo certinho. Então por isso que eu falo que motor hoje em dia, para vocês fazerem, tem que ter, gostar muito do carro. O carro é de trabalho para ele te dar o retorno, porque às vezes não vale a pena. O motor às vezes fica mais caro que o próprio carro. Igual essa capa da correia dentada, tá quebrada. Tava funcionando, sim. Porém, você vai largar um troço quebrado que já tá na mão, não vai alterar nada em mão de obra, vai alterar em peça. Mas eu aconselhar logo trocar. Aí bomba de óleo também, quem vai arriscar, que praticamente é o coração do motor. Se isso aqui falhar, perde o motor todinho também. E é original do carro, então já tem quantos anos de uso? Um carro 2003, pro ano que a gente tá. Então são coisas que sempre eu deixo relato e sempre seja o mais claro possível com o cliente, para não tentar iludir. Porque às vezes tem mecânico que aproveita um bocado de coisa mangueira, automaticamente vai baratear o serviço, isso aí é fato. E como que vai dar garantia, durabilidade, porque é aquele negócio. Eu tento reaproveitar umas coisas dessa. Se vir estourar com o cliente na estrada, a primeira coisa, eu gastei tanto no motor, é que o mecânico fez, me deixou na mão. Você vê a carcaça da válvula termostática, não usava aditivo, deu sorte de ter trancado. Mas como que tá? Então também vai ter que ser trocado. Então tá aqui a listagem aqui, só um pouco para vocês, o que é motor de carro, né? É um carro 16 válvulas.
Mas eu já deixei separado, chamei o cliente, mostrei tudo, expliquei, reexpliquei. Para ver, esse aqui é uma parte das peças. Tem na peça ainda que a retífica que não vai fornecer ainda. Então, eu sempre deixo alerta para vocês. Isso aqui é mais para ajudar vocês para quando fazer um motor de carro. Porque uma coisa é você fazer meia sola, dar um jeitinho para vender o carro. Outra coisa é você fazer direito, para ter durabilidade. E aquele negócio, por mais que tá botando tudo novo às vezes, na corre risco tem algum vazamento de óleo, alguma coisa que aí... Aqui nesse caso o dono não vai ter culpa de nada, porque se for pagar para fazer direito, tá tendo garantia de tudo. Então não tem como eu meio que pular fora da garantia, desde que tá fazendo direito. Eu não posso dar garantia de uma coisa, sendo que o cliente às vezes quer economizar, quer botar às vezes peça ou barata, ou não quer trocar determinada peça para poder economizar. Ainda tem um radiador lá ainda, vou mostrar para vocês, só para vocês terem um detalhe só, o que é, né, carro, né. Então, pessoal, outro exemplo aqui, ó, eu desmontei, né, tirei todo o motor do carro, tudo. Aí outra coisa que eu tenho que passar por ele, não tem nada a ver com o motor, mas eu fui ver, ó, a caixa de direção dele, ó, já tá começando a vazar óleo. Aí, quer dizer, não tem nada a ver com o motor, mas só alertei porque nossa, tudo faz parte. Então, tudo que eu tô vendo, eu tenho que alertar o cliente para poder estar ciente. Por mais que ele não queira mexer agora, vi dar um problema na caixa de direção com vazamento, não, pelo menos o mecânico me avisou, que aí fico, entre aspas, eu fico protegido, às vezes de qualquer reclamação que ele possa vir fazer comigo, né? Outro exemplo, radiador. Até então tá funcionando, não tinha defeito nenhum. Mas alertei que às vezes fazer uma troca preventiva do radiador é viável, porque é um carro que não usou aditivo. Vou ver aqui, ó. Olha como tá a boca do radiador. Isso aqui só a parte de fora. Quem garante como tá lá dentro? Então isso aqui influencia muito o funcionamento do carro e até na temperatura. É aconselhável trocar também. Então tudo isso tem que passar para o cliente, que são coisas que tá funcionando, mas que possa vir prejudicar, porque não adianta fazer o motor todo aqui e alguns acessórios externos que influenciam no funcionamento vir dar defeito e acabar perdendo o motor. Então ele tem que ficar ciente de tudo que está acontecendo e cabe a ele decidir que vai querer trocar ou não. Igual a bomba de direção hidráulica, já tá na mão, tá começando a vazar óleo. Aí ele mandei para levar logo, levou para poder logo reparar a bomba de direção hidráulica. Talvez a caixa de direção vai deixar por outra etapa. Então são coisas que eu gosto de ir mostrando, que pelo menos o cliente vai ter uma noção e pelo menos sabe como que tá a integridade do carro, né? Pelo menos na parte mecânica em si. Porque motor não é só a parte do meio, é várias outras coisas que influenciam um bom funcionamento. Ainda tem que ver bico injetor, essas outras coisas, ainda tem que ver ainda a parte ainda, que eu tenho que ser analisado. Mas fica como dica mesmo sobre motor de carro aí, pego às vezes como exemplo, o que é motor de carro para fazer, né? Mas às vezes as pessoas não acreditam, fica a dica aí. Valeu!